Como diria ele quem? Não sei. Silvio Luiz. Tá aí o que você queria. É, garoto, mais um videozinho sensacional pra gente trocar aquela ideia, eu e a melhor que temos, aquela que resolve todas as coisas, minha filha, Rebeca Ferreira. Palmas pra Rebeca Ferreira. Olha ela mexendo com a edição aí pra deixar Vitor naqueles piques. A gente tá aí pra trocar uma ideia e eu vi o vídeo, fez muito sentido pra mim e quem diria, um vídeo pra falar sobre um vídeo, né? Algo bem... Novidade. Bem novo na internet. E eu tava vendo um corte do Flow, aqui na Flow. Rebeca, tu sabe que tem pessoas que pensam que a Flow, o nosso consultório, é por causa do podcast? Sério? Sério. Pensa que a Flow é por causa do Flow. Quando a gente olhar o início do nosso CNPJ, a Flow é de antes do Flow, sabia? E então isso que para, gente. Exatamente. E eu falo, pega esse código antes de Pablo Marçal falar sobre códigos. Então, quer dizer, parece que algumas pessoas aí estão me copiando, né? Mas como a gente ainda não tem o tamanho do Flow ainda, vai ficar aparecendo, né, Rebeca? A Rebeca tá meio que com sono hoje, né? Tá naquele speak, né, filha? Me acordaram pra gravar vídeo. Acordaram para gravar vídeo, né? Ou seja, em Brasília, 7h28 da noite, a Rebeca estava dormindo aqui no local de trabalho. Eu falo, trabalho infantil, mas não é isso, né? É porque eu tenho que dormir cedo, amanhã eu tenho aula. Ah, isso aí. Muito estudiosa. E a gente vai estar trocando uma ideia aqui sobre terapia e saúde mental. Tem um corte que a gente viu um trecho que o Renato Albani ele fala um pouco sobre terapia, a importância da terapia e tem algumas coisas que eu quero trocar ideia com vocês. Se fizer sentido, peço que você deixe seu like, naquele afeto nosso, né? Gratidão é o que nos move, compartilha, se inscreve no nosso canal e divide com alguém que de alguma forma está nessa busca pela terapia. Então a gente vai estar soltando aqui e vamos estar trocando ideia junto, beleza? Vamos lá. Pô, tu já tá colocado no Balaio dos coach porque tu viralizou aí falando de saúde mental e não era uma piada. Eu fiz o meu especial que eu soltei no meu canal do YouTube, o Assim Caminha a Humanidade, eu faço umas reflexões lá com piada, né? Uhum. Caiu no monte de Instagram sério. E aí Só pra deixar claro, aqui não é uma página séria. viralizou. Aí os caras, mano, muito legal a sua visão relacionada à vida. Muito bacana. Aí eu, sou pica, né? Essa é a minha visão. Não, deixa viralizar, é ótimo. Porque às vezes viraliza batendo na gente, né? Bundão falando mal de psicólogo. Viralizou bom. Eu falei, ixi, deixa lá, graças a Deus. Viralizou bom. É que eu falei que todo psicólogo vai no psicólogo. Aí quando você vai no psicólogo, seu psicólogo, ele te pergunta o que você tá sentindo, aí você fala, ele fala, e o que você sente? Como você está? Aí você fala, bom, eu não sei. Vamos começar com uma polêmica, Rebeca, vamos? Bora. Polêmica! Vamos começar com uma polêmica. Quentinha. Deixa eu te falar, você que é psicólogo e não faz terapia, você não deveria estar atendendo pessoas. É muita fofoca. Pega esse código forte, cara, porque assim, se a terapia faz tanto sentido, se ela é de fato uma verdade, das duas uma, ou você faz a terapia, ou você está vendendo um serviço que você não consome. Se você está vendendo um serviço que você não consome, você só é o enganador. Então, durma com essa verdade difícil de incluir. Porque assim, se você tá Porque das duas uma, ou você vai dizer pra mim que você não precisa de terapia, e se você não precisa de terapia, teu cliente também não precisa de terapia. Ok? Fechado? Porque assim, se você pode viver sem... Então assim, você que é cliente de um psicólogo, uma psicóloga que não faz terapia, Troca. você também pode ficar sem terapia, porque ela tá falando pra você que não é importante terapia. Então, assim, eu acho que é muito por aí mesmo. O psicólogo tem que ter um psicólogo. Gui, te amo, irmão. Um psicólogo tem que ter um psicólogo, que tem que ter um psicólogo, e é assim que as coisas funcionam. Durma com esse barulho. É um ciclo infinito. Aí ele te dá uma semana pra você trazer uma resposta. Só que como seu psicólogo tem um psicólogo,
O psicólogo dele também perguntou pra ele. Aham. E deu pra ele também uma semana. Só que no meio dessa semana ele encontrou com você. Aí você vai dar a resposta pra ele vai passar pro psicólogo dele. E aí Então vira você, uma corrente. você faz o trabalho e ele apresenta. Entendeu? É bem assim. Entendi. Esse foi o pensamento. A galera é realmente Porra. isso. Só que aí ela falou uma coisa boa quando a gente chegou. E quem é o primeiro? É. Porque um vai no outro, vai no outro, vai no outro. O último. Quem é o psicólogo? É assim, na real, tem uma galera que não faz terapia. Então lidem com isso também. Tem uma galera que é psicólogo que não faz. O que não tem psicólogo? Ele vai lá no primeiro, Como será? tá a mente Eu do acho palhaço? que dá uma volta. Eu acho que dá uma voltinha. Será vai, que não é lógico- completo? Faz sentido que seja completo. Não, assim. porque termina no paciente. Mas É, irmão. Isso aí ninguém parou pra verdade. pensar, É. né? Isso aí ninguém Entendeu? parou pra A pensar. saúde mental desse psicólogo. Muito se fala sobre a piada, mas isso aí, ó. Ah, se a gente... Vai. esse é o próprio palhaço, que ninguém sabe como tá a mente, sabe? A saúde mental. Psicólogo, do tu vai psicólogo, cara? Vou. Tem que ir. Tem que ir. Tem que ir. Tá. Porque eu acho que tem que ir. O que que tá acontecendo? Assim, o que que tá acontecendo com todo mundo que todo mundo tem que ir no psicólogo? Eu comecei a semana também, olha aí. Você começou agora? Começou? Não, veja, eu já fiz, eu fiz um período faz... Todo mundo muito feliz que ele começou. Eu descobri... Então é isso. Tem uma outra frase que é muito boa e que faz sentido pra mim. As pessoas fazem terapia para elas aprenderem a lidar com pessoas que deveriam estar fazendo terapia. Então, normalmente, tem sempre alguém muito feliz que alguém está começando a terapia. Porque essa pessoa que está começando, ela é a causa da terapia de muita gente. Fato isso. Eu descobri, que faz 8 anos que eu fui ao psicólogo pela última vez. Nossa, moleque. Caraca, Nossa, velho. E faz 8 anos de flow. Faça as contas. Não, assim, o Flow tem um pouquinho, o Flow vai fazer 7. Então foi um pouquinho antes de começar o Flow. Maturou ali. E aí agora. E aí eu. Oi? A minha flor é mais antiga. Sim. É mesmo, aqui ele fala, né, que o flow dele tem 7 anos, né? A nossa tem uns 9, sei não. E aí agora. E aí eu Comecei de novo e fui no mesmo cara que eu fui da outra vez. Sabe qual é? E aí a gente trocou uma ideia lá, foi maneiro. Voltei. Então, a semana Você que vem tinha outras reclamações quando você tava com ele. Nossa. Absolutamente A vida outra então, vida. A pica é, já pensou se você voltou lá 8 anos depois com as mesmas queixas? tem. Não, é bem maior e diferente. É Exato, diferente, bem claro. diferente. Mas aí é que tá a parada. Que esse é um outro ponto também que é muito interessante falar. Existem pessoas que elas me perguntam, Fernando, a terapia tem alta? Tem alta a terapia? A senhora, minha filha aqui, do auge da sua maturidade de 12 anos, está balançando a cabeça aqui, não. A terapia não tem alta. Existem algumas abordagens que elas vão entender que sim. Existem algumas abordagens que elas vão entender que existe o conceito de alta. Na abordagem humanista e na abordagem existencial, nós acreditamos que a terapia ela não é sobre doença, ela é sobre saúde. Você não está doente. Você não vem aqui por causa de algo, você vem aqui para você. Pegou esse código? Você não vem aqui por causa de uma doença, de uma questão, de um problema. Você vem aqui para que você entre em contato e se entenda. Então, esse é o ponto. E a vida é um pouco do que o Igor falou, ela vai mudando e os desafios vão mudando. Nós vamos sendo outra pessoa na mesma vida. O Heráclito, ele fala que não dá para tomar 2 banhos no mesmo rio, porque você não é o mesmo e nem o rio. Então, passa muito por esse lugar de você ir se reconectando e redescobrindo no meu caso, um novo Fernando. Então, o Fernando, versão 2025, não é o Fernando de 2021. Eu costumo falar, hoje eu tô com 40 anos, né, Rebeca? Entra, né? O Nando fez 40. O Nando fez 40. O Fernando, quando eu olho pro Fernando de 30, eu achava ele um idiota, agora com 40 anos. E aos 50, eu tenho que achar o de 40 um imbecil. E isso é fruto de um autoconhecimento, porque se você não mudou a sua autopercepção, muito provavelmente você não está mudando algumas posturas suas ao longo do tempo. Vou filosofar agora, vai viralizar. Os psicólogos vão amar. Vamos lá. Psicólogo. Vai lá, Qual que é a Renato. parada? O psicólogo, eu surpreende. acho, o que acontece? Você vai lá, é um lugar seguro pra você falar todas as suas angústias e felicidades ali, sem ser julgado. É verdade. Essa é a parada, né? Uhum. Porque, teoricamente, né? Eu não vou falar que, pô, mano, tô
sabe o que eu tô sentindo? Que, porra, comédia tá acabando com a minha vida. Eu falo, que isso, velho? Você não pode falar isso. Você não pode, né? Esse é um ponto também que é muito especial. A terapia é um lugar de não julgamento. Esse é um dos princípios da abordagem humanista. Esse olhar de não julgar. Então, uma das funções do terapeuta é ter uma escuta livre de conceitos pré-estabelecidos, de preconceitos. Qual que você fala, ele fica, por quê? Aí você fala, pô, por quê? Por causa disso. E aí ele te bota pra pensar, você sai de lá com a cabeça desse tamanho e você fica... Então, eu acho que ele fica te dando umas cutucadas. Não é uma validação? Cara, Porque você pode pensar essas coisas sozinho também. Total. Total, mas o lance, eu acho que ele sabe perguntar. Acho que o lance de você falar com alguém que é desconectado da tua realidade e que vê e que tá te olhando de um ângulo de fora, o cara não é exatamente teu amigo, nem nada disso. Falar com ele, você meio que se ouve. Você se ouve. Porque você tá explicando pro cara exatamente o que você tá sentindo. E se ouvir. Que vontade de dar um abraço, um beijo no Igor e no Renato, cara. E nos outros dois. Tu sabe o nome dos outros dois? Não. Acho que é Yasmin, né? E o outro é o Jean, não é isso? Que é. Acho que é isso, cara. Mano, que maneiro, cara. Tem um lance que é muito forte, que é o quanto que a gente consegue estar no lugar sendo ouvido por outro. E essa pessoa de fora, que é o que o Igor coloca tão bem, porque não é só sobre a gente se ouvir em voz alta. É sobre o outro ter uma escuta de mostrar aquilo que já estava ali e eu não estava vendo. Que é o que muitas vezes a gente vai chamar do awareness, que é o dar-se conta. Então, assim, é como se o psicólogo falasse, tu tá vendo esse porta-retrato aqui? Eu não trouxe nada. Eu não dei pra você algo que você não tinha, mas eu te mostrei algo que... Caramba, eu tava aqui o tempo todo e eu não vi, né? Acho um pouco parecido com, sei lá, aquela mãe que fala pro filho, se eu for aí eu achar, vou te arrebentar. Ajuda, eu acho. Por exemplo, A sintetizar, assim. essa minha primeira sessão agora, eu saí de. Assim, enquanto a gente conversava, eu me tocava nas paradas que eu tava falando. Isso aqui sim, isso aqui assado, isso aqui, pô, legal, tá? Ok? Mas depois que eu saí, que eu continuei refletindo, eu fiquei, caralho, que bad trip do caralho. Sabe? Um bagulho meio assim, sabe? Meio. Então, eu acho que é uma... Os psicólogos vão ficar putos, mas tipo uma validação pra você ver que você não é tão maluca. Porra, que eu tô achando isso ruim. Não, tudo bem, sabe? tudo bem então. E como é que de você boa. se sente, então? Em relação a isso. Exato. Semana que vem eu trago. Pra eu passar pro meu. Pra você falar pro teu. Isso. Eu acho que tem a ver com isso aí, eu acho, sei lá, mas é importante. Primeiro eu falei que é importante, galera, aí, porque a cabeça da gente é muito louca, né? A gente vai pensando nas coisas, vai criando uns monstros que não tem. Seu psicólogo, ele meio que te corta quando você faz alguma piada? Quer que você fale sério? Eu não... Cara, isso aí é muito interessante o que ele falou, que é o quanto que nós vamos criando monstros pra gente. Eu penso que uma das funções da terapia, e esse código é muito forte, é a gente tirar potência daquilo que nos causa dor. Então, alguns pensamentos, pensa nisso aí. A tua mente, ela não é sua amiga. Ela não pensa no melhor pra você, ela pensa no melhor pra ela. Ela se autoprotege. Então, muitas vezes, o papel do psicólogo vai ser transformar em fundo aquilo que é figura nessa tua dor. Então, você traz numa perspectiva, que é algo que a gente fala em psicopatologia, que são pensamentos catastróficos. Algumas pessoas, para cada 5 pensamentos, 6 são catastróficos. Então, ela vai criando uma realidade que é uma possibilidade. Pensa nesse código, mas na cabeça dela é uma certeza. Então, essa certeza que deforma essa possibilidade e assim transforma em algo muito concreto, algo muito final, faz com que a dor seja insuportável. E eu penso que a terapia é muito sobre isso. A gente vai cortar agora essa parte 1 e a gente vai estar voltando na parte 2. Na parte 2, então, nem sei se assim fica bom. Tu acha que fica bom? 2 gags? Melhor do que um vídeo de meia hora. Melhor, né? A gente faz um corte do corte do corte. E aí depois eu posso fazer um corte meu reagindo a esse corte. Claro. É bom, né? Não. Não é, né? Ó, a senhora Rebeca tá com um pouco de sono, então a gente vai dar o finish aqui. Deixa seu like, curte, comenta, Café. compartilha e vamos pra cima, tá bom? Gratidão, tá movendo a gente. Forte abraço!